está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje é o dia do Senhor. Nós, seus discípulos e discípulas, nos reunimos ao redor do seu altar, neste solo sagrado, para bendizer o divino Pai eterno, por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, no desejo de sermos fiéis a Cristo e a sua Igreja una, santa, católica e apostólica. Estamos no último domingo do mês vocacional, estamos encerrando este mês vocacional, e nesse dia nós lembramos a pessoa dos nossos catequistas. Aproveito para parabenizar todos eles, que Nossa Senhora, a estrela da evangelização, sempre vos guie, minhas queridas irmãs, até seu Filho Jesus Cristo, para que possam ter um ministério fecundo e frutuoso e cheio da providência de Deus. Segundo o Papa Francisco, o catequista tem a nobre missão de levar crianças, jovens e adultos ao encontro de Jesus. Para isso, ele dá 3 alternativas que são fundamentais para a vida de um catequista e para todos nós também, discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ter a familiaridade com Cristo, aprender com Ele, escutá-lo e permanecer em seu amor. O catequista é aquele que é apaixonado por Jesus, que não é uma pedra de tropeço na vida dos catequizandos e muito menos nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja. Número 2, viver o dinamismo do amor a exemplo de Cristo,
no sair de si para ir ao encontro do outro. O catequista é aquele que caminha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que fica numa redoma de vidro, esperando as coisas caírem do céu. Não, ele vai ao encontro. E nesse tempo da pandemia, o encontro se dá através dos meios de comunicação, das redes sociais. Um bom catequista é aquele que sabe utilizar também desses meios sociais para catequizar os seus catequizandos. Número 3. Não ter medo de sair e de ir até as periferias, de ir a quem precisa, sair do comum para seguir Jesus Cristo. É aquele que conhece a realidade dos teus catequizandos e que vai sempre ao seu encontro. Sabemos muito bem que precisamos manter distanciamento, mas através dos meios de comunicação nós podemos dialogar, sentirmos próximos um dos outros. Gostarias que os catequistas da nossa paróquia pudessem realmente repensar na missão que Deus vos confiou. Esse tempo, o padre sempre costuma dizer, não estamos de férias de Deus, que tem muitos que estão achando que estão de férias de Deus. Se Deus tirar férias de você, você está enrolado. Nós estamos em um período diferenciado na história, mas que nada nos impede de evangelizar. São Paulo evangelizava do cárcere. Ele sabia muito bem que as suas mãos não estavam presas, também não estava preso o seu pensamento e o seu coração. Hoje nós temos as redes sociais, então tem como o catequista, os agentes de pastoral, bem como também toda a comunidade, se interagir através das redes sociais. Muitas vezes nós vamos observar nas redes sociais assuntos não condizentes com aqueles que são cristãos, que participam da vida da comunidade e que eu fico escandalizado. E comungam de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esqueceu que Jesus Cristo não é mudo. Hoje ele foi muito duro com Pedro no Evangelho, alguém que ele escolheu, que caminhou com ele e que ele foi de uma dureza profunda. Ele está também nos alertando que nós precisamos vivermos em sintonia aquilo que nós professamos e celebramos. Deus abençoe a cada um de vocês, meus catequistas desta comunidade. Deus conta com você para fazer a diferença aqui nesta paróquia, em especial nesse tempo de pandemia. Por isso eu vos digo, palavra de Jesus, coragem, sai da mesmice, tenha coragem e avance para as águas mais profundas. Meus amados irmãos e irmãs, após Jesus questionar seus discípulos a respeito do que pensavam sobre ele e ouvir a profissão de fé de Pedro, Jesus começa a prepará-los para viverem a difícil passagem de sua paixão e morte. Jesus não os engana, Jesus começa a prepará-los para o momento da cruz, revelando o que vai acontecer quando retornarem para Jerusalém, onde se encontra o poder político, econômico, social e religioso. O evangelho a nós apresentado, Mateus 16, versículos de 21 a 27,
vamos dividi-lo em duas partes. Na primeira, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Na segunda, Jesus apresenta as orientações sobre o significado e as exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte de cruz. Os apóstolos não entendem bem essa linguagem, e Pedro, que há pouco acabara de professar a sua fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, devido a um grande sentimento de carinho por Jesus, juntamente com os demais, não estão de acordo com este final trágico e rejeitam decididamente que Jesus caminha em direção da cruz. A oposição de Pedro significa, meus queridos irmãos, que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda não é muito perfeita. Para ele, Pedro, a missão do Messias, o Filho do Deus vivo, é uma missão gloriosa e vencedora. E na lógica de Pedro, meus amados irmãos, que é a lógica do mundo neste momento, a vitória não pode estar na cruz e no dom da vida. O plano de Deus não passa, meus queridos, por triunfos humanos, nem por esquemas de poder e de domínio, mas o plano de Deus Pai passa pelo dom da vida e pelo amor, até as últimas consequências, e a cruz é a expressão radical deste amor. Pedro, ao pedir a Jesus que não embarcasse nos projetos do Pai, Pedro está a repetir as tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, lá no deserto. Por isso Jesus dá a mesma resposta que deu ao diabo a Pedro: afasta-te de mim. As palavras de Pedro, como as palavras do diabo anteriormente, pretendiam desviar Jesus do caminho dos planos do Pai eterno. E Jesus não está disposto a deixar que qualquer outra proposta o impeça de concretizar com amor e fidelidade o projeto do seu Pai. E nós também somos chamados a dar continuidade no projeto de nosso Deus, e não fazer como Pedro, querer desviar o projeto da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar muitos irmãos e irmãs que amam Jesus, pelo menos é isto que aparenta, mas que a cabeça pensam as coisas do mundo e não aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós somos chamados a estarmos em sintonia, coração e mente, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para criar outro projeto. Nós estamos aqui para dar continuidade ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o nosso dever. Um discípulo consciente é um discípulo ajuizado. Ele sabe o que ele deve fazer. E você, como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, você também catequista,
está inserido nesta sociedade, não para beber dos projetos da sociedade, que a grande maioria desses projetos são de morte, mas sim para beber do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo e testemunhá-lo aonde você se encontrar, seja na família, na catequese, no trabalho, na política, na economia, nas artes. Isto é, aonde você estiver, cada um de vocês tem as mais diversas funções dentro da sociedade. Foi lá que Jesus colocou vocês para dar testemunho da sua vida, para que o seu projeto seja vivenciado nesse local em que você se encontra. Um exemplo: você está na política e deve estar na política. Qual é o estatuto do partido que você escolheu? É condizente com o projeto de Deus, condizente a esse projeto de vida e de salvação? Ou é um projeto que anda contrário aos ensinamentos de Jesus? Você lá se encontra? Começa como a formiguinha a se organizar para que isto seja transformado. Como nós ouvimos na segunda leitura: transformai-vos as coisas do mundo à luz da palavra de Deus. Esse é o seu dever, não meu. É seu dever, aonde você se encontra, fazer com que o reino de Deus aconteça. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a segunda parte. Jesus apresenta as orientações sobre as atitudes do próprio discipulado. Quem quiser ser meu discípulo, tem de renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus no seu caminho de amor e de entrega e de vida. O que é que significa exatamente renunciar a si mesmo? Significa renunciar ao egoísmo e à autossuficiência, para fazer da vida um dom de Deus e aos irmãos e irmãs. Mas para isso eu preciso me renunciar de mim mesmo. O cristão não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. Integrar a comunidade do reino. Existem condições. Tem muitos que acham que estão integrados na comunidade do reino, mas não estão. O que significa tomar a cruz de Jesus e segui-lo? Meus queridos, a cruz significa a entrega da própria vida, mas não é de um jeito qualquer, a entrega da própria vida por amor. Deus derramou todo o seu sangue para nos purificar. Tomar a cruz é ser capaz de gastar toda a vida por amor a Deus e para o bem dos irmãos e irmãs, para que sejam felizes. Você não é chamado a ser uma pedra de tropeço na vida do outro. Você deve edificar a vida dos irmãos e irmãs. Jesus nos convida a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos, não fracassou, mas ganhou a vida eterna. É isso que Jesus nos ensina. E os discípulos são convidados a perceber que a vida que gozam neste mundo não é
uma vida definitiva, mas devem procurar encontrar já nesta terra, nesse tempo presente, a vida eterna, que passa pelo amor total a Deus e aos irmãos. Resumindo, o Evangelho proclamado é maravilhoso. Se você ainda anda indeciso ou em cima do muro, agora é a hora de refletir, de tomar uma decisão. Você ainda tem medo de abraçar a sua cruz e seguir o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, tomar a cruz significa encarar de frente os problemas do dia a dia, entregar as suas dificuldades a Deus e, acima de tudo, para que você seja um vencedor, ter momentos preciosíssimos de oração pela santificação da sua alma e dos irmãos e irmãs. Renunciar a si mesmo é doar-se em favor do nosso próximo, pois seguir Jesus é acreditar e aceitar a sua proposta de vida, é viver intensamente o Evangelho. E aí nós ouvimos o profeta Jeremias dizendo: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir, fostes mais forte, tivesses mais poder. Senti dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Por isso eu sou chamado a transformar, é São Paulo, transformar e renovando o mundo na sua maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom e que lhe agrada, o que é perfeito. E o Salmo 62, nós temos o seguinte: quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós as minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Que o Deus da vida nos ilumine sempre na nossa caminhada.